Por que jejuar? Ou será que Deus recebeu o meu jejum? Com certeza você já deve ter feito essa pergunta. E nesse vídeo eu quero poder te ajudar a tirar algumas dúvidas acerca do jejum. Essa prática que traz muitas coisas boas para a nossa vida. Amém? Fique até o final desse vídeo. Irmãos, o jejum ele é mencionado em toda a Bíblia. E nós temos vários exemplos. Nós temos Jesus no deserto, lá em Mateus capítulo 12, 1 a 2. Nós temos também Moisés no dia da expiação, Levítico 23, 27 e 28. Nós temos o jejum de Ester para salvar o povo, o seu povo judeu. Ester capítulo 4 e versículo 16. O livro de Isaías 58, discute também o que constitui um jejum agradável a Deus. Também Daniel relata acerca de um jejum de 3 semanas. Daniel capítulo 10, versículo 23. A prática do jejum pode ser coletiva, também pode ser individual. O jejum, ele serve também para, primeira coisa, fortalecer a nossa fé. Também serve para buscar arrependimento. Sim, o jejum, a gente vai observar que o povo muitas das vezes jejuava buscando arrependimento. Também preparação para o ministério. Jejum, a gente vai observar que tem várias passagens da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E também nós vamos ver também jejum acerca para enfrentar um fortalecimento, buscar uma ajuda divina em tempos de adversidade. Irmãos, dentre todos esses jejuns mencionados na Sagrada Escritura, alguns eu quero compartilhar para os irmãos. Nós vimos que o jejum serve para fortalecer a nossa fé, para buscar arrependimento, para preparação acerca de um ministério e também buscar ajuda divina. Mas eu quero aqui dar alguns exemplos de jejum, talvez possa lhe ajudar. No livro de Ester, nós vamos ver que Ester, ela aplica um jejum. Ela pede para que o povo faça um jejum de 3 dias. 3 dias sem comer ou beber, junto com o povo, para interceder a um favor para os judeus. Ester capítulo 4 e versículo 16. Irmãos, esse jejum de Ester é um jejum para mudança de decreto. O decreto era que o povo de Israel, os judeus, digamos assim, em um determinado dia, eles iriam ser, exterminados. Porque essa foi uma lei que o rei, sem observar bem, acabou decretando. Um decreto que o rei ele fez. Então, Ester, ela pede para que o povo viesse a jejuar por 3 dias. Esse jejum de 3 dias é um jejum para mudança de decreto. É um jejum que tem o poder de fechar sepultura. Um jejum que tem o poder de mudar decretos nos lugares celestiais. A palavra do Senhor diz que o povo jejuou, até os animais jejuaram. E o rei e Ester conseguiu um favor do rei. E através desse jejum, Deus usou Ester e o rei para que desse um escape para o seu povo. Amém? Se você está precisando de um jejum para mudança de decreto, este é um exemplo de um jejum que precisa ser aplicado. E eu tenho certeza que Deus ele vai responder. Davi também, ele orou e jejuou por uma criança doente. Lá em 2 Samuel, capítulo número 12,
e versículo 16. Nós temos também, irmãos, que lá no livro de Levítico, Moisés, no dia da expiação, era lei. O povo, ele tinha que jejuar no dia da expiação dos pecados. Olha só. Aí nós vemos que Jesus, no Novo Testamento, ele jejua 40 dias e 40 noites para iniciar o seu ministério. Jesus, irmãos, Jesus, ele também jejuou, porque ele sabia que ele iria enfrentar tantas dificuldades, tantos desafios pela frente. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus, ele veio a jejuar. Olha só que interessante. Então, quando nós estamos diante de uma grande obra, diante de um grande projeto, o jejum ele faz com que nós também viemos, nos preparar espiritualmente. O jejum, irmãos, ele é um fortalecimento do nosso espírito. Nós matamos a nossa carne, dizemos assim, Nós vamos nos abster por algum período de tempo de nos alimentar. O verdadeiro jejum, ele começa às 6 e termina às 6. É o jejum, que o povo fazia, o povo de Deus. Nós também temos alguns períodos de consagração. Você pode também fazer um jejum, uma consagração de meio-dia. E é interessante que durante esse período, você leia a Bíblia, você ora, você busca estar sempre conectado com Deus. Amém? Irmãos, a gente vai ver que Jesus, ele vai falar sobre jejum. Só que Jesus, ele vai trazer algo interessante. Jesus, ele vai nos ensinar a jejuar. Ele fala assim que quando nós viemos a jejuar, nós não vamos fazer como que os fariseus faziam, que eram para se mostrar para os outros. Não, para que nós possamos lavar o nosso rosto, pentear o nosso cabelo, para que nós possamos em secreto estar jejuando. E Deus, ele vai ver em secreto e ele vai nos recompensar. Jesus, ele vem trazer a nós que jejum, ele traz uma recompensa de Deus, quando Deus recebe o nosso jejum. Aí, irmãos, a gente vê que muitas das vezes, quando você for jejuar, não precisa sair falando, não precisa sair explanando para todos. Amanhã eu vou jejuar. Hoje eu estou de jejum. Cara fechada, cara amarrada, cara feia. Não conversa comigo que eu estou de jejum. Não. O jejum, ele precisa ter sempre um propósito. Não existe jejum sem propósito. Sempre precisa de um propósito. Esther jejuou porque ela precisava de uma mudança de decreto. Nós vamos ver aqui também Daniel jejuando, porque ele precisava de uma resposta de Deus. Daniel teve um sonho, não entendeu, e Daniel queria a interpretação desse sonho. E Daniel, ele jejua porque ele queria uma revelação de Deus. Irmãos, o jejum também ele serve para trazer a nós coisas que estão escondidas, coisas que nós não percebemos se os nossos olhos espirituais não estiverem abertos. E também, irmãos, o jejum, ele também é para arrependimento. O povo jejuava como uma forma de arrependimento, irmãos. Uma reconciliação. Jejum também, lá em Isaías 58, de 6 a 7, vai nos falar sobre o jejum de uma forma de nos arrepender, de buscar humilhação perante Deus, humilhar-se perante Deus, E não somente pedir,
Talvez você está fazendo o jejum errado. Irmãos, eu vou citar aqui um exemplo. Eu estou jejuando para que Deus, para que eu venha casar com aquela pessoa. Eu estou jejuando para que aquela pessoa venha a me amar. Irmãos, são jejuns que infelizmente Deus ele não vai responder dessa forma. Isso já não é jejum. O jejum, ele tem que ter um propósito. E dentro da Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que o jejum, ele tem uma preparação e um propósito espiritual. Jejum, para Jesus foi para o ministério, para a preparação do seu ministério. Jesus também ele diz que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Também jejum para libertação. Olha só. Então você aí que é líder, você aí que tem aí um cargo, digamos assim, você que cuida, de algumas pessoas aí, você precisa jejuar, você precisa estar preparado, você precisa estar pronto, porque os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E Jesus ele vai e fala, existem castas de demônios que só saem através de jejum e de oração. Então jejum e oração também é para fortalecimento, amém? Irmãos, jejum também ele nos traz poder, digamos assim, um poder divino para que nós possamos estar preparados, irmãos, prontos para a batalha espiritual, amém? E o jejum coletivo busca proteção divina, união e busca de solução em momentos de adversidade. Você aí que tem a sua família, você pode aí jejuar. Talvez você não vai conseguir fazer esse jejum das 6 às 6. Mas pegue a sua família e faça um jejum das 6 da manhã até a meio-dia. Quando você for jejuar, você precisa orar ao Senhor e falar com Ele. E diga ao Senhor o propósito desse jejum e o período que você vai estar jejuando. Lave o seu rosto e inicie-se o jejum. Irmãos, jejum somente é jejum quando você se abstém de comida. Não existe jejum que você vai parar de tomar Coca-Cola. Não existe jejum que você vai parar de comer doce. Isso é propósito. Propósito é uma coisa, jejum é outra. Esse jejum, você vai estar orando, ouvindo uma pregação, e você vai falar para Deus o período desse jejum. E ao terminar esse horário que você estipulou, você vai orar e entregar esse jejum para o Senhor. Amém? Não se esqueça, irmãos, todo jejum precisa ter um propósito. Talvez você está se preparando, talvez você está arrependido, buscando, humildade perante o Senhor, arrependimento, e também buscando aí uma proteção para a família, uma resposta de Deus, ou algo que você não está compreendendo, como Daniel não conseguia entender, o sonho que ele teve e buscou ali a revelação. Então o jejum é uma ferramenta poderosa que nós temos que estar usando em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós temos vários versículos aqui sobre jejum. Nós vemos lá também em Atos 13:3, que os apóstolos jejuaram e oraram antes de estabelecerem anciões na igreja. Então, fique com esse vídeo. Se você quiser deixar algo aí no comentário, nós vamos estar aí, ajudando em nome do Senhor Jesus. Se eu pude ajudar, tirar algumas dúvidas, fico agradecido. Grande abraço. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E vamos orar, vamos jejuar e vamos buscar mais intimidade para
para com Deus. Deus abençoe. Grande abraço.